Gente, boa noite a todos, muita paz, as melhores energias, que possamos estar conectados com as energias do bem. Haja visto a transcendência que nós estamos vivendo. Nosso tema de hoje é mediunidade e renovação, tem que ser uma síntese, né? Porque o conteúdo é muito largo, mas a gente pode fazer uma síntese. Mediunidade, aptidão mediúnica, médio. Você pode falar um pouquinho mais? Tá gravando, né? Tá. Médio, mediunidade, aptidão mediúnica, desenvolvimento mediúnico, exercício mediúnico. São pautas. Até hoje a mediunidade ela vem sendo vista, vem sendo tratada como religião, e não é religião. Mediunidade é uma aptidão. Nós temos 6 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição, mediunidade. São sentidos, né? Isso já é largamente estudado e visto. E culturalmente não divulgado. Por questões políticas, questões de atravamento, por questões da ignorância, por questões de limites psicossociais, por questão de cultura. Não tem outra explicação, questões que entre nós seres humanos ainda nós precisamos ultrapassar. Quando a gente estuda história, grandes impérios, grandes desenvolvimentos, a gente vai encontrar guerras o tempo inteiro. Encontramos outra coisa a não ser invasões, guerras, mas nunca o desenvolvimento cultural. Atenas, Grécia, Roma, e assim por diante. Grandes estadistas, grandes imperadores, mas também encontramos grandes problemas na humanidade. Então nós temos que ser realistas. Quando nós analisamos a vida, nós temos que ser realistas. Nós temos que ter uma realidade, nós temos que ser imparciais, nós temos que ser simples e temos que optar pela cultura. Quem opta pela religiosidade só não faz uma história bem feita. Religiosidade é um sentimento pessoal, intransferível, individual e único. Cada um se manifesta da melhor maneira possível. Mas quando se trata de cultura, quando se trata de manifestação cultural, quando se trata de vida, é outra coisa. Então a história tem mostrado para nós mediunidade como espiritismo, e não é verdade. O advento do espiritismo aconteceu agora recentemente, a codificação aconteceu recentemente, e médiuns nós encontramos na história, desde a época das cavernas, quando os grandes pintores, né, legaram para nós aquelas pinturas, já eram médiuns inspirados. Na época das cavernas, pintura, prestem bem atenção. Reportagens, registros, já existiam. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é o 6º sentido, é uma ferramenta que acompanha o ser humano na história desde os idos tempos. Pode observar: história, desenvolvimento da humanidade, desenvolvimento das sociedades, crescimento e desenvolvimento. E sempre a percepção, sempre nós vamos encontrar médios, sempre nós vamos encontrar inspirados, sempre nós vamos encontrar abnegados que se utiliza de uma ferramenta para poder fazer com que a humanidade avance. Se não existe a intuição, se não existe essa aptidão, se não existe esses elementos de constituição interna, fica tudo muito no material, fica tudo muito no objetivo material. Então, mediunidade, segundo os espíritos, é uma aptidão, segundo a doutrina espírita. É uma ferramenta, uma aptidão, um dom. Eles falam que é um dom, mas não é um dom como privilégio. É um dom porque é uma aptidão. Então, os outros sentidos também são os dons. E aí nós concluímos a larga escala do ser humano. Corpo, a estrutura biológica nossa é
corpo humano é um templo. Quem nunca se reportou, quem nunca estudou, quem nunca chegou, quem não tem afinidade para poder conhecer, nós somos uma joia, um diamante. O corpo humano não é uma... Eu assisti Cosmos essa semana mais uma vez, eu vi as correlações da biologia do macro-organismo correlacionado com o ser humano. Que beleza, que maravilha. Então nós temos que começar a fazer duas coisas que são muito importantes. Quando se faz o estudo do Espiritismo, é muito importante positivar. Quando se faz uma análise da vida, é importante pegarmos os pontos positivos. Quem tem profissões, quem é obrigado a entrar em contato com as tragédias, como eu, sou obrigado a entrar em contato. Eu vou, mas não fico. Tem gente que vai e fica preso com as tragédias. Não tem psiquismo para poder lidar. O médium precisa tomar muito cuidado por isso. Ele entra em contato com o lado negativo da vida, com o lado trágico, com o lado das falcatruas, com o lado das disfarçatezes, maldade, perversidades, larga escala. Vai e fica irado. Não pode. Aí entra uma coisa chamada educação mediúnica, ou seja, o exercício mediúnico, psicomental, fazendo com que a pessoa desenvolva domínio mental. Toda pessoa que não tem domínio mental e soberania mental não pode entrar em contato com áreas sociais, porque é muito amplo, tem água. Você precisa de água. Falando bastante. Então é muito importante. Vocês estão entendendo? Sim. É fundamental, porque quando a gente fala em mediunidade sobre a ótica, obrigado. Quando a gente fala em mediunidade sobre a ótica espírita, preciso. É uma linha e um caminho. Mas quando a gente fala sobre mediunidade como cultura, como adotando uma análise do comportamento da estrutura psicológica, fazendo uma correlação, um estudo sistemático, amplificando, abrindo um leque, é diferente. Alguma pergunta? Nenhuma? Vocês podem continuar, vamos debater, porque o nosso tempo é desse tamanho, pequeno. É fundamental. Porque é muito importante que a gente entenda que mediunidade não é só uma aptidão mediúnica, uma sensação, é uma ferramenta, mas não tem a ver com a nossa personalidade, tem tudo a ver conosco. O médium, quem é o médium? Médium, quem é o médium? Um ser humano, um pai, uma mãe, uma mulher, uma dona de casa, uma profissional, um profissional, é uma pessoa. Entra em contato com a ira, com a raiva, com a dificuldade, com o amor, com a fraternidade, com a injúria, com a disfarçatez, com os problemas do dia, o tempo inteiro. Ou não é verdade? Vocês são santos? Me parece que sim, eu entrei num lugar santificado aqui dentro. Não é verdade? Nós somos pessoas. Então o médium tem que aprender, ele tem que saber, tem que entender que ele é um ser psicossocial. Ele é um espírito encarnado. E todo espírito encarnado passa aperrechos. Agora, o que vem de importante na correlação do médium? A renovação. Tudo que o médium faz, tudo que ele empreende, que ele faz, que ele se desenvolve, é fundamental que ele faça a renovação através da sua articulação mental. Tudo. Quem não se preparar para desenvolver isso, vai ter dificuldade na vida, que é o que mais existe. O que mais nós temos pessoas com dificuldade média, porque as experiências no dia a dia, elas se entrelaçam. Ao mesmo tempo que você estava no centro ontem, você está na vida do cotidiano no dia seguinte. Você está com o chefe, com a chefa, com problemas de organização profissional e assim por diante. Aí vem a renovação. O que é a renovação? A
A renovação é a capacidade que a pessoa tem de fazer A, B, C e D. De fazer a renovação, a gente pensa que renovação é a renovação interior, emocional, eu preciso me renovar. Não é só isso. Renovação significa desenvolver a capacidade de pensar. Renovação está ligada à intimidade psicológica, estrutural da pessoa. Renovação. Então você tem uma vida, depois de 30, 40 anos lá na frente, você pensa naquilo que você fez, que você viveu, que você fez, você renova a linha de pensamento, a linha de ação. Agora, a renovação interior da alma é fundamental. É para a vida inteira. E tem pessoas que acham que viver é um playground, é uma brincadeira. Aí vão perguntar assim, como é que se consegue uma estrutura? Se consegue uma estrutura vivendo a vida inteira. A vida inteira você vive pela sua alma. Você trabalha, vai para a praia, pratica esporte, brinca. Tem vida social, financeira, estrutural, tem tudo. Faz parte. Só que é fundamental que a vida é igual para todos nós, igualzinho. Só muda a linha das experiências. Somos todos iguais. Diferentes no caráter, diferentes na evolução, diferentes na forma de agir, de lidar com a realidade. Só muda essas lides internas. Sou o que eu cresci, o que eu vivi. Assim é. Alguma pergunta? Vocês não têm dúvida, meu Deus. O que é mediunidade? Alguém pode responder? O que é mediunidade? Não sair daqui até meia-noite antes de vocês responderem. O que é mediunidade? É uma aptidão que vem com a gente, né? E o que é aptidão? É igual um sentido, é um sentido. Igual o olfato, a visão, a audição, né? Só que precisa ser desenvolvido, né? Conhecido, né? Eu acho. Não, é legal isso, essa troca. Como é que se desenvolve isso? Estudando, buscando conhecimento, né? O celular está tocando aqui. Oi? O celular. Pensei que tinha baixado o volume. Não, abaixa, tira o celular aí e abaixa, não tem problema. Pode ser o plano espiritual te chamando e você não sabe. Nunca se sabe dessas ligações no meio do interrógno de uma ação. Então, é uma aptidão, está certinho o que você está falando. Eu estou gostando muito desse conversa. Eu sou uma curiosa desse assunto. Mas é um dos melhores assuntos. O assunto da alma, da personalidade, está ligado aos estudos de André Luiz. Não que os outros não tenham, mas está ligado às aptidões, às larvas, bactérias, tudo aquilo que André Luiz, Evolução em 2000, Caminho da Luz, todo aquele material, é muito importante. Porque nós temos que desenvolver uma coisa chamada percepção. Você está falando aqui de estudo. Quando você começa a estudar, fazer educação mediúnica, na realidade você está estimulando a sua percepção. Você começa a melhorar a sua percepção, porque ela abre e ela começa a dilatar, você começa a perceber, você foca. Você larga o foco exterior, o foco das brincadeiras psicossociais, dos entreveros, e você volta o foco para o estudo sério que o Centro Espírita te dá a oportunidade. Então nós temos assim, médium é o intermediário entre o plano material e o plano espiritual, encarnado, desencarnado, desencarnado, encarnado e assim por diante. Ele é um intermediário, é um ser humano, uma pessoa. Mediunidade é uma ferramenta, é uma aptidão. Desenvolvimento mediúnico é o clareamento, é a expansão da percepção e é o exercício mediúnico. 1, 2, 3, 4 fatores. O exercício mediúnico é o que é quando a gente começa a trabalhar.
Quando você fala de aptidão, essa aptidão ela é biológica, física da mediunidade? Não. Não. Espírito pelo espírito e matéria. Quem pensa? Espírito. Quem age? Inteligência. Quem age? Quem age é o espírito. Quem escolhe? Inteligência. Quem faz bobagem? A ignorância. Do espírito. Ignorância No espírito, o espírito é a causa de todos os elementos. O corpo é inerte, o corpo não tem vida. O corpo, quem dá vida ao corpo é o espírito, pelo seu campo de energia, ligado a uma tecnologia biológica, estrutural, química, física, do plano espiritual. São chamados laboratórios do mundo espiritual. Já estudou isso? Laboratório do mundo espiritual, em Espiritismo? Existe uma das lições no Livro dos Espíritos, Laboratório, Livro dos Médios, se eu não me engano. Laboratório do mundo espiritual. Existe uma tecnologia, existe um mecanismo onde se estuda DNA, cromossomos, toda essa hereditariedade, tudo. Por que acontece e não acontece? Então, é muito importante que a causa primária de todas as coisas é o espírito. Eu fecho questão. Eu penso. Se penso, logo existe. Quando eu desencarno, vou eu. Eu parto. Eu que estou falando. Eu sou o espírito. Consciente. Não o meu espírito. Eu não falo meu espírito. Eu espírito. Eu não uso esse termo, o meu espírito. A responsabilidade matéria sobre a vida é o espírito. Então, na mediunidade, o médium, quem é o médium? O espírito que tem sua história, suas aptidões, sua sensibilidade, sua estrutura, seu link, tem sua cognição, que é a capacidade de pensar, tem a sua capacidade de assimilação, tem o seu desenvolvimento, tem sua história, seus arquétipos, tem tudo. Fica no espírito. O corpo não. O corpo renova. O corpo ele é adquirido de acordo com o reencarne. É o veículo, né? É o veículo. O perispírito é o corpo do espírito. O corpo sutilizado. Tanto que, quando o corpo morre, o espírito carrega o perispírito, sutilizado ou denso. Não é novidade. Por isso que é importante a ação mental. Porque quem pensa é o espírito. Eu penso. Eu comando a minha vida. A minha vida está nas minhas rédeas, nas minhas mãos hoje. Eu escolho, eu opto. Eu sou soberano sobre a minha alma, sobre a minha vida. Ninguém pode ser acima de mim. Nada pode ser supremo. Quando eu falo isso, eu não estou falando de Deus, não estou falando dos espíritos. Espera aí. Eu estou dizendo, sobre a minha tutela, eu comando a minha alma. E é importante a gente saber disso. Porque nas doutrinas religiosas tem muito aquela coisa. Deus tem olho que tudo vê, Deus castiga, Deus pune. Nada disso. Não existe isso. Castigo, o inferno, o demônio, o diabo, o fogo. Isso é coisa que se faz para a cabeça das pessoas. Tem gente que acredita. Nada disso existe. Mas a igreja usou isso muito, né? Para subjugar, para poder pôr. Sim. O senhor assiste documentários? Não, na Discovery? Assiste? Então, lá tem muito. A Noite das Bruxas, a época da Inquisição, Os Templários, Dia 13, né? Santos Opus Dei, tudo isso. Eles fazem estudo sistemático. Eu assisto bastante os documentários, porque as grandes cruzadas, até a igreja entrou nas cruzadas para fazer o quê? Saquear outras coisas por causa do dinheiro, ouro. Isso sempre existiu. Quando a gente entra em contato com essa realidade, a gente fica assim, ó. Império Otomano, Império Inca, Império Maia. Tem uma visão romanceada das coisas, né? Na realidade, de romance não tem nada. Não, ela é plantada, mas... Um extermínio, né? É. Que os problemas que tem lá hoje, agradecemos a ele. Sim. E Então, o Saladino foi bem suave.
Nós temos, por isso que é importante, grandes imperadores, grandes médios, grandes cabeças, grandes inteligências, mas de coração é assim que a gente estuda. É difícil entrar em contato com essas realidades. Nós somos preparados só para acreditar. Não é assim. Nós temos que ser racionais, como manda a doutrina espírita. Nós temos que analisar com racionalidade. Cristo, Jesus, a história está totalmente torta. Contaram muito de forma romanesca para nós coisas que não deveria ser assim. Nós somos pessoas, nós merecemos respeito da história. E quando a gente vai descobrir a verdade, a gente se liberta. Descubra a verdade, que a verdade vos libertará, não é isso? Jesus falou isso, não foi? Acho que foi Jesus, né? Nem lembro mais. João. Entende? Então você descobre a verdade. Quando a gente começa, você pode observar. A simplicidade de Jesus nos ensinamentos é fantástica. Ele ensinava de forma suave, de forma simples, de forma objetiva e clara. E ele já falava sobre a renovação. Vai e não pequeis mais. Ele não tratava esses assuntos. A linguagem foi deformada na história. Eu até acho, né, que essa palavra que cria essa coisa assim foi bem de religião. Cristo jamais falaria, pelo que a gente conhece o Cristo como um grande terapeuta, o maior terapeuta que nós tivemos na face da Terra, que sempre nos mostrou o caminho da libertação, para nós nos libertar e nos conhecer. Ele jamais falaria essa palavra, vai e não pecas mais, porque ele já estaria condenando. Não, mas eu falei só por causa da história. Né? Eu acho que ele pode ter dizido, vem, mas eu não te julgo, eu não te condeno. Depois que a gente evolui, o que a gente faz? Simplifica. Pode ver, depois que a gente evolui na vida, a gente começa a simplificar tudo. Mais fácil. A gente fica mais tolerante, a gente fica mais ameno, a gente fica mais educada, a gente fica mais gentil. Por quê? Porque a gente vê que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Agora, quando você entra na vida, no acirramento da vida do cotidiano, aí pega. Pega porque a linguagem gentil não é ouvida, muitas vezes. A linguagem do amor, da fraternidade não é ouvida. Você entra em contendas profissionais, contendas de direito, contendas... Não tem saída. A questão não é viver, é como viver. A questão não é falar, é como se fala. A questão não é agir, é como se age. A questão não é brigar, é como se briga. A questão não é defender um direito, não é defender um direito. É como você faz. É uma arte viver. Se espiritualizar, por isso que se espiritualizar não é tarefa fácil. A gente está bem porque está aqui dentro. Mas na primeira experiência lá fora, dá um comichão assim, uma coisa... Espigaça a emotividade da gente por causa do campo de vibração. Os contrários. Esse é comportamento. Agora, é importante a renovação, renovarem. Como é que se renova? A gente se renova como? Exercitando. Por isso que é importante o exercício da renovação, o exercício do dia a dia. Por isso que a gente tem que ter tempo de recolhimento, tempo de meditação um pouco, tempo de pensar sobre nós mesmos. A vida o desenvolvimento espiritual é uma grande escola onde a gente passa durante muito tempo pensando sobre a vida. Mas eu não me interessa. Você não se interessa agora. Por enquanto a gente não se interessa, mas depois vai ser necessário. Por isso que tem, na linha de desenvolvimento psicológico, tem os chamados ciclos de desenvolvimento. A pessoa não... É assim. Ela não desenvolve aqui idade cronológica, idade de desenvolvimento. Idade cronológica, idade de desenvolvimento. Idade cronológica, idade de desenvolvimento. Ela fica estacionada na idade de desenvolvimento. Então, a idade cronológica bateu 85 anos. E a única coisa que ela pode falar, e agora? Passou.
Aí quando chega essa fase da consciência, quando a pessoa começa a ter um grau de consciência mais amplo, ela se desespera porque ela não tem mais o que fazer. Porque desenvolver com 86, 87, 90 anos, sem um ciclo, com atraso mental, não é fácil. É importante, o momento que você mais tem que se interessar pela vida é quando você tem saúde, quando você tem desenvolvimento, tem pernada, tem movimento, tem crença, tem força. Mas o cara com 25, 20, 30 anos vai falar em sabedoria, vai falar em a opção de literatura, vai falar em documentários, os grandes documentários que tem, vai falar em seletividade, sintonia fina. Sabe o que é sintonia fina? Vocês sabem o que é sintonia fina? Os espíritos superiores têm sintonia fina. Eles ouvem música, eles sugerem música como meio de equilíbrio para nós. No entanto, a gente opta por outras coisas. Então, o desenvolvimento mediúnico e a renovação está uma para um como está para o outro. É simultâneo. Quem não fizer, fica com déficit. Tem uns que têm déficit, aí chama-se déficit. O tempo de desenvolvimento, a idade cronológica e o desenvolvimento. Idade cronológica e o desenvolvimento. E vai ficando pareamento. Aí a pessoa, quando chega com 90 anos, ela fica assim, ó. A cognição já não acompanha mais. Por isso que é importante o estímulo e o exercício. A mediunidade é um exercício. A vida inteira a gente exercita o sexto sentido. Devemos considerar, então, que a mediunidade, o médium, ele, pelo fato dele ter também essa hipersensibilidade, o que seria certo era ele trabalhar essa parte do psique, por isso que vem essa questão da idade cronológica, isso tem que ser trabalhado por meio de terapia. Fases, pelas fases. Não se sabe de que forma, se terapia, se busca, mas uma coisa a gente sabe, interesse, dedicação, trabalho, aplicabilidade, aplicação. O pensamento está voltado para o crescimento. Dedicação, muita dedicação. Eu não tenho dúvida que a pessoa cresce. Ela, idade cronológica, idade de desenvolvimento. Idade cronológica, idade de desenvolvimento. Até quem conseguir parear é uma dádiva. A maioria das pessoas não fazem isso. Se atrasam na vida. E a mediunidade é uma ferramenta, é um sexto sentido. A mediunidade não serve só para coligação com os espíritos, para passividade. A mediunidade você usa o tempo inteiro. Sua percepção é o tempo inteiro. Agora, passividade mediúnica, a recomendação é que seja sob a tutela de um centro espírita, com educação, com escola. É diferente. Mas quando é que o médium ele controla a mediunidade dele? Você pode me responder? Ele tem hipersensibilidade, tem sensibilidade, tem evidência, tem uma série de coisas. Quando é que ele controla? Como é que ele consegue controlar isso? Eu acho que quando você busca conhecer a si mesmo, sobre qual tipo de mediunidade você tem. Tudo é estudo sistemático da doutrina espírita. Sem o estudo você não consegue isso. Sim. É muito importante saber. Por isso que nós temos mediunidade, desenvolvimento mediúnico, que é o estudo, exercício mediúnico. Com 4 fases. Depois, quando você estudou bastante e se dedicou, o exercício mediúnico fica mais confortável. O que vai fazer? Se a pessoa estudou, se ela se aplicou e se desenvolveu, ela tem equilíbrio. É uma conquista natural. Agora, quem não tem isso... Vocês não têm ideia do problema da psique. Eu trabalho com isso há anos. E aí eu vejo o cara chegar com 26 anos, droga. Médio, falando coisas sobre percepções. Eu sei tudo o que ele precisa. Ele não sabe de 1% do que ele precisa. Eu não posso fazer nada. A não ser aguardar ele crescer com 26 anos.
Eu faço a leitura, ele não. Ele tem que se dedicar. Se ele seguir a escola, ele cresce. Se ele não seguir a escola, ele fica na outra. Tem uma garota de 26 anos também. Usou 13 anos de droga. Lança perfume e maconha. Hoje ela parou 1 ano e 4 meses. O que eu faço? Ela está tentando voltar, a cognição dela está tentando voltar. Ela se desespera porque ela não raciocina, esquece. Vai e volta. Como é que você recupera uma pessoa? Vocês acham que vai tomar passe? O passe ajuda uma barbaridade. Ampara, a pessoa fica sobre a e ela é adicta. Ela tem que passar anos se recuperando. Você pensa que 3 meses de tratamento, 4 meses, 5 meses, um ano vai resolver? Não resolve. Seja realista. Ela distorceu uma cognição. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Pois não. Se a mediunidade é o 5, né? O 6º sentido, né? O 6º sentido. Existe algo, tem alguns espíritos que encarnam e vêm sem, né? Alguns sentidos, né? Tato. Vem também sem mediunidade ou não? Difícil. Não existe quem não tem mediunidade. Quando ele vem sem o tato, o fato, o paladar, a visão, são leis de causa e efeito, são regras das leis de causa e efeito. Não existe castigo. A história de cada espírito que reencarna, eu não sei. Nem me atrevo a descobrir, tentar conhecer. A mediunidade é uma ferramenta maravilhosa. Porque ela estimula e resposta. A gente desenvolve tempo. A criança, quando reencarna, quando ela olha assim, ela já está exercitando o estímulo e a resposta. Quem somos nós? Nós não sabemos nada desse assunto. André Luiz que estuda um pouco. Chama-se condicionamento e estímulo. Estímulo e resposta. Áreas da psicologia estuda, mas de outro jeito. Não sobre a ótica mediúnica. A ótica mediunidade nessas áreas não existe. Só existe para nós espíritas ou espiritualistas. Nós acreditamos, cremos e damos credibilidade à mediunidade. Eu dou. Mais do que vocês imaginam. Eu falo a respeito porque eu tenho convicção, tenho uma base sólida sobre efeito físico, materialização, um pouquinho. Isso tudo existe. Não existe para as ciências, mas para mim existe. As ciências é as ciências e eu sou eu. Por mim eu falo, pela ciência não. Não é tarefa fácil. Trabalhar com o mundo não é tarefa fácil. É por isso que nós temos que aprender a viver. Quando você está aprendendo a viver, você sai daqui, vai para casa, amanhã é outro dia. É um dia consequente, mas o aprimoramento é necessário para cada um de nós. A vida é a coisa mais preciosa que existe. Mais preciosa. Homens e mulheres. É que os valores psicossociais nos influenciam o tempo inteiro. Mas a coisa mais preciosa que existe é a vida. Tem. Nada mais precioso do que a vida, porque a vida está ligada ao desenvolvimento da cognição espiritual de um espírito eterno. E aí, quando a gente doa, quando a gente ajuda, quando a gente promove, nós estamos renovando uma estrutura. Nós estamos colaborando para o avanço, para o crescimento do próximo. Quando a gente tem uma atitude nobre, não uma atitude insana, quando a gente não colabora com as coisas corriqueiras, vãs e triviais, a gente está prestando um serviço para o próximo. Eu não colaboro com coisas de vandalismo, não tem sentido. Assim é. Aí entra sobriedade, entra força, entra dedicação, entra decisão. E vocês já decidiram para que lado que vocês vão, não? Vocês decidiram, já fizeram avaliação? Qual é o lado que vocês estão optando? Ou nós servimos a Deus ou a Mamão? Nessa história.
Para mim só existe um mestre. Só sirva um. Na minha convicção, com a minha cognição, só existe um. E para vocês? Vocês têm que ter opção, vocês têm que decidir, definir com o tempo. Preste atenção na vida de vocês. Defina o papel de vocês. Depois que vocês definirem o papel de vocês, vocês desenvolvem melhor a mediunidade, se dediquem, estudem, e vocês vão para a renovação estrutural de vocês. E quem faz a renovação somos nós. Não cabe ao mentor, não cabe ao espírito, não cabe a Jesus, não cabe aos espíritos desencarnados. Cabe a ninguém, somos nós mesmos que renovamos. Nós renovamos. Alguma pergunta a mais? Tem mais alguma? Pode perguntar. Está em cima do horário, né? Então, só para a gente fechar e concluir, é fundamental a vida e valorize a vida, como a gente sempre fala. No estreitamento da busca de vocês no dia a dia, dediquem tudo que vocês puderem ao aprimoramento e ao desenvolvimento da alma de vocês. Sempre. Tudo. Festa, brincadeira, piada, tem tudo. Mas sejam seletivos. Sejam seletivos. Tenham uma postura. Vocês têm que ter uma postura e uma definição de caráter. Vocês têm que ter homens e mulheres. O que o sistema psicossocial, os programas de TV, as sugestões de filme, isso é tudo coisas de um mecanismo que ele falou agora há pouco, político, religioso, e de interesse de deformação da realidade psíquica do ser humano. É isso aí. Valorize a vida de vocês e continue renovando cada vez mais, tá bom? Abraço, muita luz e gravem bem. A vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Meu abraço.